estrutura do crime, bem como os seus requisitos, eles possuem diferenças de acordo com a teoria adotada em relação à conduta. Como nós vimos anteriormente, nós estudamos a conduta e a gente viu que conduta é um comportamento humano que consiste em ação e omissão consciente voltada a uma finalidade. Então, o primeiro elemento do crime é a conduta, que deve ser ela dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva, ou seja, não há crime sem conduta. Nós precisamos de uma conduta para que a prática do crime aconteça. Em função dessa importância da conduta, surgiram várias teorias para a conduta criminal. A primeira teoria é a teoria naturalística causal, também conhecida como teoria neocantiana e também teoria clássica. Nós vamos utilizar teoria clássica, certo? Ela surgiu no século XIX, com o início do processo iluminista. Então, a civilização passava por um período das trevas, um período de inquisição, onde havia muita violência e muita insegurança jurídica. Não existiam códigos que viessem a proteger a sociedade. Os juízes, eles arbitravam conforme a sua vontade e as pessoas eram submetidas a penas muito cruéis, independente do crime que haviam cometido, não existia proporção. Então, essa teoria clássica, que surgiu então nesse período iluminista, que tem como um dos precursores César de Beccaria, que ele traz esses ensinamentos no livro dos Delitos e das Penas, que traz essa segurança jurídica esse período. Esse período ele traz uma nova legislação para dar segurança à sociedade. No entanto, o juiz nesse período acabava sendo escravo da lei, ou seja, a fim de dar essa segurança jurídica, o juiz ele não tinha opção, ele não tinha como interpretar as normas, ele era escravo da legislação. E isso, a finalidade disso era evitar o arbítrio. Então se buscava sempre uma ciência mais exata, a ciência das matemáticas para aplicar a lei, ou seja, a causa e efeito. Se fulano gerou a causa, ou se fulano fez a causa que gerou determinado efeito, ele será responsabilizado. Então, o nexo causal entre conduta e o resultado, nesse mundo naturalístico, ou seja, causa e efeito, era muito aplicado e é a base aí da teoria clássica. Em 1906, Belling, então, trouxe essa fragmentação de crime. Crime para ele se dividia, então, em três partes, tripartite, ou seja, fato típico, antijurídico e culpável. O fato típico era uma análise do fato objetivo, certo? Ou seja, se aquele fato que aconteceu estava na norma objetivamente. A correspondência formal objetiva, se o fato está na norma. Para ele, esse era o fato típico. Antijurídico, então, se o fato era ilegal, se o fato era contrário à norma, ou seja, se existia alguma causa que excluía ele dessa ilicitude e transformasse o fato legal. E a questão da culpabilidade, nós tínhamos que analisar naquele período, por essa teoria, se a pessoa era imputável, ou seja, se poderia receber a sanção penal, se a ela poderia ser imputada a responsabilidade do crime, e aí analisava-se as análises subjetivas, ou seja, as finalidades e as intenções para dar uma pena adequada. Ou seja, o dolo e a culpa era visto aqui na culpabilidade. Entendia-se no mundo naturalístico, se o fulano fez uma ação que gerou aquele resultado, ele é condenado, ele vai ser processado por aquele crime. E a pena que vai se levar em consideração as intenções desse agente. Então, toda essa teoria é baseada nas teorias de Kant, que Kant acabava separando o mundo em dois pedaços, em dois fragmentos. Ele separava o mundo em fenomênico e numênico. O mundo fenomênico era o mundo dos fatos, o mundo objetivo, ou seja, o fato típico. O mundo numênico era o mundo espiritual, era o sentir, eram as intenções, ou seja, a culpabilidade. Então, baseada nessas teorias de Kant, na separação de mundo em fenomênico e numênico, se criou aí a teoria clássica. Por isso que ela também é conhecida por alguns como teoria kantiana. Então, o fenomênico são os fatos. Eu bebo água. O numênico é a questão espiritual, eu sentir, tenho sede, certo? Então o mundo era dividido através dessas duas fenomênicos e numênicos, essas duas condições. No entanto, em 1915, Menzinger começa a criticar toda essa teoria e toda essa estrutura kantiana, baseado na conduta, na toda essa teoria de conduta clássica baseada nas questões de Kant. Ele critica no que sentido? Ele diz, como é que eu posso separar o fenomênico do numênico? Como é que eu posso separar os dois se um só existe em razão do outro? Eu só bebo água porque eu tenho sede.
Então, o sentir, ele está ligado à ação, ele está ligado ao fato. Não há como separar os dois. E começa, então, a divagar a respeito dessa situação. Schopenhauer, ele já afirmava que era tudo a mesma coisa, fenomênico, numênico, fato, era tudo a mesma coisa. Não dá para separar a vontade de beber água de beber água. Não dá para separar a vontade da conduta. Não tem como separar o fato da vontade. Então, por exemplo, tomo um copo d'água porque desejo. Tomo um copo d'água porque desejo. O tomo um copo d'água é fenomênico. Porque desejo é numênico. Mas foi o numênico que produziu o fenomênico. Foi o meu desejo por água que produziu o fato tomar água. Não tem como separar. A vontade é a força da conduta. A vontade é a força para que a gente pratique a conduta. Então, seria a vontade o motor do carro, né? E a direção, na direção do carro seria a minha finalidade, a minha conduta, ou seja, é a minha vontade que leva através da minha direção a determinado local. Se utilizando Menzinger, se baseando então em Schopenhauer, nessa pensamento em relação à teoria clássica, começa a iniciar nesse período uma corrente contrária, uma corrente neoclássica ou neocantiana. E através dessa corrente começaram a perceber que o dolo e a culpa, as intenções, não poderiam ser levadas em consideração lá no final simplesmente para se dar uma sanção adequada para a conduta delitiva. Entenderam que o dolo e a culpa, elas são essências, que a vontade está junto com o fato. Então nós precisamos ligar a vontade, a intenção, o dolo e a culpa ao fato. Onde é que a gente vê isso dentro do nosso Código Penal, por exemplo? A gente vê o crime, ok. Agora a gente vê lá no artigo 18, né, do Código Penal, que diz o seguinte, o artigo 18. Disse crime. Inciso 1. Doloso, inciso 2, culposo. Então, o crime, ele é doloso ou culposo. O fato típico que é crime, ele tem que ser doloso ou culposo. Onde é que a gente consegue ver também ligadinho a intenção do agente junto com o fato típico? É no erro do tipo, né? É o artigo 20 que acaba excluindo o dolo. Vamos ver lá o artigo 20, a gente vai estudar posteriormente, tanto o artigo 18 quanto o artigo 20, mas o que ele diz o artigo 20? Ele diz o seguinte: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal, do tipo legal, de crime, exclui o dolo. Ou seja, ele está excluindo o dolo, já está excluindo a vontade. Está no tipo penal a exclusão da vontade. Então, essa vontade ela tem que ser levada em consideração no tipo penal, certo? Então, entendeu? O Menzinger traz, então, que não... trazendo essa uma nova teoria, dizendo que não há como separar e que o dolo e a culpa devem estar contidos no tipo penal. Existia, né, antigamente, no nosso Código Penal, um crime que era raptar mulher honesta para fins libidinosos. Ou seja, a intenção do agente, que eram os fins libidinosos, já estava junto no tipo penal. Como é que eu vou colocar essa intenção do agente lá na culpabilidade, lá no final? Não, eu tenho que colocar já no fato típico. E aí, então, no final da década de 20, início da década de 30, Welser, ele acaba, e também na Segunda Guerra Mundial, sobrevivendo a todos os horrores do nazismo, ele, muito influenciado com isso, ele traz uma outra teoria com essas suas inquietudes, trazendo a teoria finalista, trazendo uma nova teoria que desloca a intenção lá da culpabilidade, agora então para o fato típico. E é a nossa segunda teoria. A segunda teoria, a teoria finalista, alguns autores colocam bipartite, que se divide em dois, fato típico, antijurídico e culpabilidade como uma consequência, e outros ainda trazem a questão tripartite, que é fato típico, antijurídico e culpável. Mas a teoria de Welser, que estava muito à frente do seu tempo, no século XX, ele diz que o direito penal é uma ciência social e não uma ciência matemática. Né? Então, por ser uma ciência social e não matemática, as intenções têm que ser levadas em consideração já no fato típico. Porque a intenção do agente pode vir a desconfigurar o crime, a intenção do agente pode vir a transformar o crime, e ela é muito importante vista logo de início. Então, na teoria finalista, fato típico é a subsunção formal, ou seja, o artigo 1º. O que é subsunção formal? É o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina. O que isso quer dizer? Fato típico é aquela conduta descrita na norma, mais dolo e culpa. Ou seja,
Homicídio, está escrito na norma? Tá, artigo 121. Mas que homicídio é esse? Nós temos lá no 121, né, o homicídio doloso e o homicídio culposo. Então, já no fato típico, tenho que trazer a intenção, o dolo e a culpa. Tão importante essa intenção ser demonstrada que pode vir a desconfigurar o crime e trazer um outro crime. Por exemplo, uma pessoa que mata porque quer matar, a intenção dela é querer matar, ela comete o crime de homicídio. Agora, uma pessoa que mata com a intenção de roubar, o crime dela não é homicídio. O crime dela é roubo seguido de morte, ou seja, o latrocínio. Então, a intenção da gente, se é matar, é homicídio. Se a intenção é furtar, é roubar, desculpa, se a intenção é roubar, é latrocínio. Então percebam que a intenção da gente é tão importante, nós vemos já no primeiro momento no fato típico, porque ele pode vir a tirar o dolo e culpa, ele pode vir a determinar o crime doloso como culposo, mas também ele pode vir a determinar novas condutas delitivas. Ele pode nos encaminhar a uma conduta delitiva correta, uma definição correta, né, do crime ali praticado. Então, ele traz o dolo e culpa aqui para o tipo penal. O antijurídico ficou a mesma coisa. O que é antijurídico? As causas excludentes de licitude, ou seja, é antijurídico porque vai contra a norma, a não ser que tenha alguma das causas excludentes de licitude. Quais são as causas excludentes de licitude que nós vamos estudar posteriormente? São legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e obediência hierárquica. Então nós temos as excludentes que nós vamos estudar depois, certo? Então, ali nós vamos ver no antijurídico ou no ilícito se ainda constitui crime. O fato é típico, mas nós temos que ver se é antijurídico. E aí nós vamos passar para essa terceira fase da culpabilidade. Então, a culpabilidade nessa teoria, ela ainda continua sendo a questão da imputabilidade, se eu posso imputar essa pessoa, né, um fato criminoso, ou posso imputar uma responsabilidade pelo fato criminoso, mas aí acrescido não mais de dolo e culpa, acrescido do potencial consciência de ilicitude, ou seja, essa pessoa tinha capacidade, potencial de ter consciência de que ela estava fazendo era lícito ou ilícito, isso tem que ser levado em consideração. E ainda, eu podia exigir coisa diferente do que ela fez? Por que nós vamos tratar disso também lá no finalzinho? Porque pode ter algumas pessoas que não têm como saber que a conduta é ilícita. Não é não saber, é não ter como saber. Tinha potencial consciência de ilicitude, isso vai gerar para ela uma despenalização, uma excludente de culpabilidade, ou vai trazer para ela uma pena maior ou uma pena menor. Então isso na culpabilidade é importante levar em consideração e nós vamos tratar disso depois. E a exigibilidade de conduta diversa. Eu podia exigir dela uma conduta diferente? Como, por exemplo, alguém que está sendo mantido refém, né, ter que fazer uma conduta considerada criminal. Eu podia exigir dela uma conduta diferente do que ela fez. Isso pode trazer para ela o quê? Uma excludente de culpabilidade ou então uma pena maior ou uma pena menor. Então, teoria finalista, que é o que o nosso Código Penal está adotando hoje, né? O fato é típico, que é a conduta descrita na norma, mais o dolo e culpa, a intenção da gente. Antijurídico, se está contrário à norma, se existe uma causa de excludente ilicitude. E culpabilidade, se ele pode receber a sanção penal e ainda se ele tem potencial consciência de ilicitude e tem inexigibilidade de conduta diversa, certo? Eu vou deixar para vocês lá na Mediateca um quadradinho, né, um esquema com todos esses requisitos de todas as teorias. Mas o Wells, ele foi mais além, né? Ele começou a pensar, ele trouxe a teoria, mas ele começou a vir a fomentar essa teoria e ele também sugeriu uma nova teoria, que é a teoria social da ação. Então ele foi muito além da teoria finalista e ele diz o seguinte, que o fato típico, ok, ele tem que ser a conduta descrita na norma, mais a intenção do agente, dolo e culpa, mas junto a isso e somado a isso, tem que ter relevância social. Por isso que a teoria que a gente fala social da ação. Se o fato típico tem relevância social. O que seria essa relevância social? Então, se o fato não produzir danos relevantes, não será típico. Existia na época do nazismo, né, vivido por Welsen, que, por exemplo, se uma mulher alemã abortasse, era crime. Agora, se uma mulher que não fosse alemã abortasse, não existia interesse nenhum, era irrelevante para aquela sociedade. Então, baseado nessas loucuras do nazismo, Welsen começou a pensar que existia necessidade para ser crime que se tivesse uma relevância social. No entanto, essa ideia acabou não prosperando. Né? Quando a gente fala de relevância social, nós podemos colocar aqui como exemplo, Helsa poderia trazer como exemplo no nosso Código Penal, o jogo a
Uma senhora que venha jogar no bicho, isso é relevante para a sociedade, né? O jogo do bicho em si é relevante por questões, etc, criminalidade, papapá. Mas a senhorinha que vai lá e joga no valor baixo, dolosamente, no bicho, seria irrelevante, né? Ou então, antigamente nós tínhamos o crime de sedução, isso é relevante, então não é fato típico porque é irrelevante. E ainda, bigamia, né? Bigamia, para alguns pode parecer irrelevante, para mim não é relevante, então não deve ser considerado fato típico. No entanto, essas ideias, né, acabaram não prosperando, uma vez que os seus críticos diziam o seguinte, que os costumes, né, eles não revogam leis. O que revoga uma lei é uma revogação expressa ou então é uma lei posterior que vem a revogar aquela. Então, se aquilo não me interessa, e aí se utilizando, porque o Rex se utilizava da questão da intervenção mínima, se aquilo não me interessa, não deve ser punido, não deve ser considerado fato típico. No entanto, se está na norma, né, tem que ser penalizado, tem que ser levado em consideração. Então, por isso que acaba não prosperando essa teoria social de Wellesley, né? Então, vai acabar deixando de lado, se utilizando a teoria finalista. No entanto, surgiu uma nova corrente, né? A chamada teoria constitucional do direito, né? Essa teoria constitucional do direito, ela está surgindo, ela está se consolidando ainda dentro do nosso ordenamento jurídico e ela veio através de Klaus Roxin. Roxin, ele entende que o direito penal ele tem a função pacificadora e a função de proteção, certo? Roxin, isso nós vamos trazer agora século XXI, né? E vamos século XX, século XXI, final do século XX, início do século XXI. Klaus Roxin, ele diz que o direito penal é pacificador, o intuito dele é proteção, né? Então, ele leva em consideração as questões da pessoa humana, né? O direito ele é uma ciência social e ele tem que levar em consideração a pessoa humana. Então, o direito penal, que tem a função pacificadora de proteção, a gente vê isso, nosso direito penal, lá na nossa Constituição Federal. Então, em 1988, com a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3º, traz a questão da dignidade da pessoa humana. Então, Roxin, se valendo da dignidade da pessoa humana, ele traz que essa dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental e é um princípio mais que fundamental. Ele é um princípio limitador. Ou seja, o juiz acaba não tendo liberdade para incriminar todas as condutas. Muito embora esteja no código e muito embora não exista uma cláusula permissiva, o juiz não vai vir a incriminar todas as condutas. Ou seja, ele só vai incriminar as condutas que trouxerem grau de lesividade ou que representem perigo à nossa Constituição Federal. Então, nós vamos ver que dentro do princípio da dignidade da pessoa humana, nós vamos ver a derivação, alguns escritos, outros não, de vários outros princípios, como o princípio da insignificância e bagatela, como o princípio da intervenção mínima, como o princípio da ofensividade, da anterioridade, da proporcionalidade. Então, o juiz, no momento de analisar o fato típico, ele tem que analisar se o fato está descrito na norma, analisar, somando a esse fato descrito na norma, a intenção do agente, dolo ou culpa, e somado a isso, tem que ver as questões constitucionais. Certo? É um novo princípio que está se formando. Então, sem perceber, a jurisprudência acaba construindo esse novo princípio a partir da Constituição de 1988. Porque a partir das decisões jurisprudenciais é que nós vamos ver alguns fatos que, embora típicos, antijurídicos e culpáveis, não conseguem prosperar. O fato acaba sendo atípico. Acabamos ter atipicidade de conduta, por quê? Porque não existe essa proteção, né? Não existe esse afronte à Constituição. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, que veio em 1988 com a nova Constituição, hoje é considerado uma nova teoria. A teoria, né, da constitucional do direito penal é uma nova teoria que está se consolidando. Mas como é que nós vamos, de uma forma prática, um exemplo dessa teoria? Vamos lá. Fato típico. Subsunção formal do artigo 1º, né? Tem que estar definido a lei. Ok, furto. Furto aqui, subtrair coisa alheia móvel é crime? É crime. Está tipificada a conduta? Está no artigo 155 do Código Penal. Ok. A intenção do agente? Dolosa. Ponto. Furto doloso.
Ponto. Mas para ser ainda fato típico, por essa nova teoria, tem que ter um conteúdo material de crime, ou seja, um princípio constitucional. Furtou o quê? Furtou um alfinete. Se a pessoa furtou um alfinete, ela furtou? Ela furtou. Ela praticou conduta delitiva? Praticou. No entanto, se utilizando dos princípios da derivação do princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da insignificância, esse alfinete é tão insignificante, a lesão é tão pequena ao bem jurídico tutelado, que ela desconstitui o fato típico. Essa ação do sujeito acaba sendo atípica. Por quê? Porque eu não consigo juntar esses três elementos: substituição formal, conduta descrita na norma, dolo e culpa e conteúdo material do crime. O conteúdo material, a matéria do crime, é tão ínfima, é tão pequena que não chega a lesionar o bem jurídico. Então, embora exista a conduta, existe, né, as questões de princípios constitucionais que vêm a retirar a atipicidade, que vêm a retirar o fato típico. Então, para essa teoria, a teoria constitucional, o crime tem que ser fato típico, que é a subsunção formal do artigo 1º, mais dolo e culpa, mais o conteúdo material, ou seja, os princípios constitucionais, depois juntado ao antijurídico, que nós já vimos, as excludentes de ilicitude, e ao culpável, que também continua mesmo, inimputável, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então a gente começa a perceber que nos julgados, por exemplo, de furtos, de coisas de pequena monta, de pequeno valor, aonde a lesividade ao bem jurídico tutelado é tão pequeno, né, não prospera, não caracteriza crime, porque ele acaba sendo um fato atípico. Certo? Então a gente começa a ver várias absolvições, várias decisões jurisprudenciais nesse sentido. Então a gente começa a perceber que é a jurisprudência que, sem perceber, está formando uma nova terapia da conduta. Essa conduta tem que ser um fato descrito na norma, tem intenção, mas ela tem que ter o potencial, conteúdo material de crime, ela tem que ser lesiva, certo? Então a gente vai estar pronto e prestes a descobrir uma nova teoria do crime, né? Uma nova teoria em relação à conduta para a teoria do crime, certo? A gente vai estudar um pouquinho mais de todas essas minúcias, né, nas próximas aulas. Até mais!